Irmãos, em mais um episódio de Aprendendo com as Salvos, hoje eu gostaria de falar um pouco mais a respeito das profecias acerca da vinda de Jesus Cristo que foram reveladas aos nossos antepassados na época do Antigo Testamento. Para aqueles menos avisados, Jesus Cristo não foi alguém que simplesmente passou pelo seu tempo e, devido ao seu brilhantismo e inteligência pessoal, tenha se destacado e gravado seu nome na história. Jesus Cristo é muito mais do que qualquer outro que o tenha antecedido ou precedido. Jesus Cristo é único. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, perfeito e sem máculas, que tira todo o pecado do mundo. Ao contrário de outras tantas pessoas famosas que possam ter gravado seu nome aqui neste mundo, Jesus Cristo é diferente. A palavra de Deus nos afirma, por meio de Colossenses, em seu capítulo 1, verso 16, que nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis, sejam tronos ou dominações, governos ou poderes. Tudo, absolutamente tudo, foi criado por ele e para ele. E não é à toa, irmãos, que desde a criação do mundo e do início das civilizações em Gênesis, Jesus Cristo é apontado como aquele que esmagaria a serpente. O fato é, meu irmão, que existem inúmeras referências no Antigo Testamento acerca da promessa e vinda de Jesus Cristo. O que posso te confidenciar sem medo algum de errar, meu irmão, é que Jesus Cristo não apenas foi testificado pelo Antigo Testamento. O seu nascimento, ministério, morte e ressurreição foi simplesmente a confirmação plena de tudo aquilo que nos fora narrado e profetizado desde o início dos tempos. Portanto, se o assunto desde já te interessa, querido, então aproveite a vinheta, curta nossa página, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos ajude a levar a luz, conhecimento e a sabedoria de Deus a todos aqueles que ainda se encontram presos por cadeias espirituais. Eu sei que pode parecer pouco para você, querido, sem nenhuma importância, mas o seu feedback ele é muito importante para nós. Existem milhares de canais por aí que nada nos edificam e têm contribuído de forma decisiva para destruir a nossa sociedade. Faça com que mais pessoas assistam mensagens como essa, mensagens que falam da verdade, do amor infinito de um Deus misericordioso, que nos prometeu o seu próprio Filho, para nos abrir os olhos espirituais e nos fazer experimentar desde já de um pedacinho do céu. Não saia daí, meu irmão. São apenas 10 segundinhos. Irmãos, sempre que nos dispusermos a ler o Antigo Testamento, sobre a perspectiva e entendimento daquilo que nos é apresentado por Jesus, chegaremos à conclusão, querido, que a vitória de Jesus Cristo quando a sua ressurreição, ela é simplesmente o ápice da história. Ela é simplesmente o ápice de toda a verdade que sempre nos foi revelada desde o início dos tempos. Jesus Cristo seria a nossa ponte de salvação. Jesus Cristo seria o nosso Salvador, aquele que, ciente da nossa total precariedade e fraqueza, se fez pecado por nós, pagando com o seu próprio sangue todas as nossas dívidas e iniquidades. A mensagem do Antigo Testamento também testifica Jesus Cristo. Existem várias passagens bíblicas, profecias descritas na Bíblia hebraica, que nos remetem à figura de Cristo. Em Gênesis 3,15, por exemplo, vários teólogos entendem que quando Deus se dirige à serpente, dizendo: "E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela, e esta semente te ferirá a cabeça, e tu apenas o calcanhar." Muitos entendem que a semente da mulher já seria uma clara referência a Jesus Cristo, que com sua obra expiatória esmagaria todo o mal. Quando Deus faz uma aliança ao patriarca Abraão, por exemplo, prometendo a ele bênçãos sobre a sua descendência, esta promessa está intimamente ligada à vinda e obra redentora do Messias. Compreenda, irmãos, de uma vez por todas, que Jesus Cristo é o grande descendente de Abraão. É por meio de Jesus que todas as nações hoje são verdadeiramente abençoadas. O livro de Gálatas, em seu capítulo 3, versos 18 e 19, nos ensina: porque se a herança provém da lei, então já não provém da promessa.
pois Deus a deu gratuitamente a Abraão. A lei foi ordenada em razão das nossas transgressões, até que viesse a posteridade daquele a quem verdadeiramente foi feita a promessa. Até mesmo quando Abraão recebeu a ordem para sacrificar o seu filho, Deus proveu aquela situação com o cordeiro, justamente para substituir o menino. E é óbvio, irmãos, que a simbologia do cordeiro aqui, ela nos remete à figura vindoura de Jesus Cristo. Se observarmos, por exemplo, as 10 pragas lançadas sobre o Egito, Moisés ali recebeu instruções diretas da parte de Deus para a celebração da Páscoa. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12. É óbvio, irmãos, que sob a luz do Novo Testamento, entendemos que esta primeira Páscoa certamente já apontava para o próprio Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Se o livro de Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento a falar sobre Jesus, o último livro, Malaquias, igualmente também já apontava para o nosso Senhor e Salvador. O profeta Malaquias profetizou sobre a obra de um mensageiro que o Novo Testamento nos revela ser Jesus Cristo, bem como acerca da pregação do Evangelho, que haveria de se espalhar por todo o mundo. A profecia de Malaquias foi tão específica que contemplou inclusive o arauto que prepararia o caminho para Jesus Cristo. Ela também profetizou acerca da vinda de João Batista. Este livro de Malaquias tem apenas 4 capítulos. Não deve ocupar nem 5 páginas da sua Bíblia. E se você tiver a oportunidade de ler este livro, perceberás que, a sua parte final, existe uma linda promessa da parte de Deus para os seus filhos. Reza a última parte do Antigo Testamento. Eis que se aproxima o dia, ardendo como fogo, onde todos os soberbos e ímpios serão como palha. Mas para vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação virá sobre vós. E pisarão os ímpios, pois cinzas se farão debaixo de vossos pés. Eis que lhe envio o profeta, antes da grande tribulação. E este converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não os venha eu, com maldição, ferir a terra. É claro que outros grandes profetas também falaram a respeito de Jesus. Jeremias, Oséias, Zacarias, o grande profeta Isaías. Aliás, o capítulo 53 de Isaías, creio eu, seja o mais representativo de todos. O próprio Jesus Cristo, durante todo o seu ministério terreno, sempre deixou claro que o Antigo Testamento apontava para ele. Tudo isto para deixar bem claro a você, querido, que quando falamos sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento, devemos entender que não são apenas poucas palavras que falam acerca de Jesus. Aliás, do começo ao fim das Escrituras, a Bíblia Sagrada testifica a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra redentora naquela cruz. Reflita a respeito. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente. Primeiro eu gostaria de te agradecer pelo fato de ainda estar aqui conosco. Estes vídeos, talvez você não saiba, nos dão um imenso trabalho. Porém também são feitos com imenso carinho de nossa parte. O propósito fim deste ministério é simplesmente cumprir com aquilo que o próprio Jesus Cristo nos ordenou a realizar. E esta tarefa, irmãos, com todo respeito, ela não é apenas minha. Esta função é nossa. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Se você gostou deste vídeo e deseja nos auxiliar a levar a palavra de Deus aos 4 cantos deste mundo, então compartilhe deste vídeo, curta nossa página, ou marque algum amigo, familiar, alguém que você acredite esteja necessitado da luz de Jesus Cristo. Afinal, salvos pela graça, é o que somos.